Bom dia! Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida, meus queridos companheiros aqui do canal. Que Deus abençoe seu viver, que Deus lhe ajude nesse dia maravilhoso, mais um dia que se inicia na presença do nosso Deus, nosso Pai amado e querido. Hoje vamos falar da oração, a oração. A oração é o meio pelo qual a gente tem comunhão com o nosso Pai. E vamos hoje abordar esse assunto maravilhoso. E o Senhor vai abrir nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos estar, através da oração, buscando ter mais comunhão com o nosso Pai. Amém? Antes de iniciarmos, vamos falar com o Senhor. Vamos diante do trono branco e vamos estar firmes e cientes de que a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Oremos assim ao nosso Deus. Senhor Jesus, querido Senhor, muito obrigada. Obrigada, Pai, porque em Ti encontramos descanso. Senhor, encontramos alento, Senhor, para nossa alma, Senhor. Encontramos, Senhor, em Ti força, porque Tu és a nossa fortaleza, Senhor. Muito obrigado. Pai, vem nos ajudar nesse dia, Senhor. Nos guarda, nos livra de toda e qualquer tentação. Que a Tua vontade, Senhor, seja feita, Senhor, em nossas vidas. Que o Teu propósito seja cumprido, Senhor. Nos dá clareza de mente. Abre nossa mente para que possamos entender aquilo que o Senhor quer de nós. Mostra-nos o caminho, Senhor. Nos direciona. Nos dá a direção, Senhor, nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a palavra que eu quero trazer nesse dia está lá no livro de Mateus, capítulo 7, o verso 7 e 8, que diz assim: Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. Bem, eu quero fazer uma pergunta a vocês a respeito da oração. Qual foi a última oração que o Senhor te respondeu? Você ora e o Senhor responde, ou você ora só por orar? Porque se você ora só por orar, não tem sentido a sua oração. A oração, ela é tida como uma oração, de comunhão, quando há resposta, meus queridos. Você já aprendeu a orar? Deus tem respondido às suas orações? É errado permanecer sem a resposta das orações, pois as orações elas existem para ser respondidas, meus queridos. As orações, elas são inúteis diante de Deus quando elas não são respondidas. Você deve orar até que a sua oração seja respondida, pois ela não apenas visa o cultivo espiritual com Deus, você ter aquela relação com o Senhor de intimidade, mas ela visa principalmente você receber a resposta de Deus. Então, nós precisamos entender que quando não há resposta para a nossa oração, é porque existe algo de errado, ou com a oração em si, ou com a nossa vida. Lá em Tiago 4:2 diz que nada tendes porque não pedis. Então nós precisamos ser específicos quanto à nossa oração. Ser específico. Não ter aquela oração cheia de capricho, sabe? É uma oração que por exemplo, meu Pai do céu, assim, assim, assim,
oração cheia de... A gente tem que ser simples com o Senhor, meus queridos. O Senhor era simples. O Senhor era simples. Se nós formos analisarmos as orações de Jesus, ele era simples. E quando o próprio Jesus, lá na cruz, morrendo, e ele viu o pecado do povo, ele disse: Pai, perdoe-os porque não sabe o que faz. Então o Senhor era simples nas suas orações. E precisamos ter essa simplicidade também que o Senhor tem, porque nós não precisamos chegar até o trono branco de Deus com palavras difíceis, com um pouco de arrodeio. A gente precisa ser simples, como se nós estivéssemos falando com o nosso Pai aqui da terra. Nós precisamos bater a porta, porque ela vai abrir. Precisamos crer. O primeiro tópico da oração é pedir. Você tem que pedir, são as condições da oração, né? Você tem que pedir com simplicidade e ser específico, não de forma leviana, mas ser específicos. Então, Tiago diz que nada tendes porque não pedis, porque a gente tende a dizer assim: Senhor, atenda as minhas necessidades. Sim, mas qual é a sua necessidade? Assim, olha, eu preciso de um gás. Olha, Senhor, está faltando meu gás, eu preciso de um gás. Você tem que ser específico. Qual é a sua necessidade? Entendeu? Precisamos ser específicos para com o Senhor. Tiago também nos revela que a gente pede e não recebe porque pedimos mal. Mas o que é pedir mal, irmão? Pedir mal é pedir além da sua capacidade ou necessidade. Precisamos primeiro ser específico com o Senhor quanto ao nosso pedido em oração e pedir de acordo com a nossa capacidade e necessidade. Se a gente pede fora disso aqui, desses dois termos, estamos pedindo mal. Compreende? Então, assim, a sua capacidade é para ter tanto, é para cuidar do seu filho, de você e do seu filho, é para tanto, é a sua capacidade e a sua necessidade, é isso aqui. Se você pede além disso, você pede mal, meus queridos. E Deus, ele não atende uma oração que é voltada simplesmente para o nosso umbigo. Nós precisamos que entender que quando nós pedimos algo a Deus, tem que haver um propósito para o nome dele ser glorificado através daquilo que a gente pede a ele. Não me refiro tão somente às necessidades, porque ele é Pai. E a própria palavra diz que não há um justo que me diga o pão. Então ele, como um pai que veste os lírios do campo, que dá comida ao pássaro. Quem alimenta o pássaro todo dia, meus queridos, é o Senhor. Os pássaros só vão atrás da comidinha, mas o Senhor providencia tudo. Então ele, como um pai que alimenta os pássaros e veste os lírios do campo, que nem Salomão vestia-se igual, não faria por você, não atenderia a sua necessidade, você sendo filho e a imagem e semelhança de Deus? Claro que ele faria por você, claro que ele faz por você. Então, quando Tiago 4:2 diz que nós não temos porque pedimos mal, é por esta razão. Porque pedimos de forma aleatória, não de acordo com a nossa capacidade e a nossa necessidade. Precisamos observar isso aí no momento que estamos orando diante do nosso Senhor.
E a terceira condição, a primeira é pedir na oração, a segunda é não pedir mal para que a sua oração seja respondida. Você é para pedir de acordo com a sua capacidade e necessidade, você não pode pedir mal, certo? E a terceira condição é você lidar com seus pecados. Você precisa lidar com seus pecados. Se uma pessoa tem pecado no coração e não quer deixá-lo, nem se separa dele, o Senhor não responderá a sua oração. É o que diz lá em Salmo 66, versículo 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. O que significa atender a iniquidade no meu coração? Significa guardar um pecado no coração, não querendo separar-se dele. Então a questão do pecado é uma barreira entre você e Deus, que você cria e que lhe separa de Deus ouvir os seus pecados. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque tem pessoas que são crentes, são cristãs, são servas de Deus, são tidas e reconhecidas como filhas de Deus, mas faz anos que Deus não responde uma oração. Isso não é normal. A oração ela não é só para ser uma relação espiritual entre você e Deus, mas a oração ela tem que ser respondida. É um direito de um filho de Deus ter uma oração respondida, um sim ou um não de Deus. Então, quando não existe uma oração respondida, é porque existe algo errado por trás. E o pecado, ele faz separação entre nós e Deus. Homem nenhum, altura alguma, profundidade alguma, universo nenhum nos faz separação de Deus, mas o pecado faz. Porque Deus ele é santo e deseja que nós sejamos santos igual a Ele. Então, a primeira condição foi pedir. A segunda condição, não pedir mal para que sua oração seja atendida. A terceira condição, você precisa lidar com seus pecados. Se existe pecado escondidinho no seu coraçãozinho, abra a mão dele, peça força ao Senhor, abra a mão dele, que hoje mesmo o Senhor responde sua oração. Você se lave diante do Senhor, se purifique com o sangue de Cristo, que o Senhor ele vai voltar a ter comunhão com você e suas orações serão respondidas. E a quarta condição para se ter uma oração respondida é crer. Isso aí é o óbvio. Crer. Você necessita crer. Precisamos ter fé. A fé, meus queridos, ela é indispensável. Lá em Marcos 11, o Senhor Jesus disse: tudo quanto vós pedides em oração e crendo que já recebeste, será assim convosco. O versículo 24, Marcos 11, 24. Então, se cremos que já recebemos aquilo pelo qual estamos orando, será assim. Será assim conosco. Vamos receber porque a gente já está vivendo como se tivesse recebido. Por isso a importância, quando você estiver orando por um filho, ou por um vizinho, ou por um esposo, ou por alguém que está numa condição de fundo do poço, você não tem que mostrar a Deus a imagem atual da pessoa, mas você mostrar a Deus aquilo que você deseja que aquela pessoa se transforme, e assim fará. Então, se você tem alguém acamado, você vai diante do Senhor: olha, Senhor, dá saúde, porque eu já vejo fulano te louvando,
alegre na tua presença e te glorificando. É assim que o Senhor fez fulano. Então você vai para a quarta dimensão da fé, que é que você vai ver, vai sentir, vai presenciar a alegria de já ter recebido aquele milagre. Do mesmo jeito, um filho que está perdido, que está distante, que está doente, que talvez esteja no mundo das drogas, no mundo do crime. Você não tem que mostrar ao Senhor a imagem em que ele se encontra, mas a imagem que você sonha e deseja diante do Senhor. Olha, Senhor, é assim que eu vejo meu filho, ó, te louvando, te exaltando no teu altar. E aquilo ali vai conquistando o coração do Senhor, porque isso chama-se fé. Então, para que nós possamos ter uma oração respondida, precisamos de fé. Precisamos crer que já recebemos aquilo que estamos lutando em oração diante do Senhor. E o quinto e o último, e a última condição é você crer no poder do Senhor. Você precisa ter fé que já recebeu, mas você também precisa crer que Deus tem poder para fazer aquilo que você está crendo que já recebeu. Lá em Marcos 9, 21, Jesus pergunta ao pai do menino que está possesso por um espírito maligno. Jesus leva o pai do menino a pensar na situação em que ele se encontra, porque o Senhor já sabia de tudo. O Senhor disse assim: olha, quanto tempo sucede que esse menino está assim? Aí o pai respondeu: desde a infância. Muitas vezes o demônio lança ele na água, no mar, no fogo, para tentar matar e tal. Aí o pai dele diz assim: mas se tu podes, Senhor, alguma coisa, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí Jesus respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. O Senhor Jesus repetiu a palavra do Pai dizendo: se podes. Ele estava citando o se podes do Pai. Estava repetindo o que o Pai disse. O Pai disse: olha, Senhor, se podes alguma coisa, ajuda-nos. Aí o Senhor disse: se podes, tudo é possível ao que crê. Aí o Senhor disse: não era questão de que Deus pode ou não, se o Senhor pode ou não, mas é a questão de o crer ou não do Pai nesta ocasião. Então, o que você tem pedido a Deus não é questão de que Deus pode ou não, mas é a questão de que você crê ou não. Que você crê que Deus pode fazer isso ou não. Porque, meus queridos, a palavra do Senhor diz, Jesus disse que todo o poder foi dado a Ele no céu e da terra. Há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Cristo derramado na cruz. Então, se nós cremos que Deus Ele pode, nós precisamos confiar 100% no poder do Senhor, que Ele vai fazer aquilo que nós aguardamos da presença dEle. Efésios 3:20 diz que Deus pode nos dar infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, compreenda que Deus, Ele tem o melhor para nós, e mais do que aquilo que a gente pede a Ele, Ele pode nos oferecer. Basta tão somente a gente crer e permanecer na presença dEle. Permanecer, estar diante do Senhor. Estar honrando e confiando na palavra do Senhor e debaixo da proteção e da mão soberana de Deus. Então nós precisamos
ter essas 5 condições para ter a oração diante do Senhor atendida. A primeira dela é pedir. Você precisa ser claro ao pedir, ser específico. Segunda dela é não pedir mal. Você precisa entender que o seu pedido tem que estar de acordo com a sua capacidade e necessidade. Por exemplo, ninguém vai pedir ao Senhor, uma pessoa que é pobre, nem sequer um carro tem para dirigir, vai pedir um helicóptero ao Senhor? Oh, Jesus amado! Então tá além da capacidade do helicóptero, né? Porque começa por uma bicicleta, vai a moto, depois vem o carro, né? O helicóptero tá além da capacidade e da necessidade. Eu me refiro a esse tipo de capacidade e necessidade, meus irmãos, algo que está além dos nossos limites. Então, não pedir mal. O terceiro é crer. Você necessita crer. Você precisa crer. Necessitamos crer que o Senhor tem capacidade e poder de fazer. E o quarto, o poder do Senhor. Precisamos crer no poder do Senhor, que Ele tudo pode. Tudo é possível ao que crê. E nada é impossível para Deus. E por último, você espere e aguarde a ação do Senhor. A ação do Senhor, ela é maravilhosa nas nossas vidas, meus queridos. Quem tem fé, Deus é maravilhoso. Eu tive experiência do Senhor responder uma oração minha recentemente, na mesma hora. Na mesma hora que eu orei, o Senhor respondeu, no mesmo segundo. Eu nunca tive essa experiência com Deus. E eu confesso aos meus queridos que eu fiquei bestinha, como diz o nordestino. Fiquei alegre por demais. Porque eu disse, meu Deus, eu nunca tive uma oração respondida assim na mesma hora. Eu estava agoniada, estava muito aflita por uma situação que eu precisava resolver naquele dia ainda. E quando eu fui diante do Senhor, eu disse, Senhor, eu represento a tua honra aqui na terra, Senhor. Porque todos sabem que eu te sirvo. Então eu necessito resolver isso aqui para que o teu nome não seja desonrado através da minha vida. Então, irmãos, no mesmo momento o Senhor respondeu minha oração. No mesmo segundo o telefone tocou e a pessoa disse que a situação estava resolvida. Então, nós precisamos também ter sabedoria diante do Senhor ao orar. Oração que o Senhor zela por ela e escuta, e que as portas do céu estão abertas para esse tipo de oração, é aquela oração pautada na palavra de Deus. Você necessita conhecer a palavra de Deus para poder orar. Até para orar você necessita conhecer a palavra. Então o valor da palavra de Deus, ela é tremenda. Ela é tremenda, meus queridos. E quando nós colocamos a palavra do Senhor em primeiro lugar no nosso dia a dia, quando a gente coloca todo o nosso interesse na busca do conhecimento, de compreender a pessoa de Cristo dentro da palavra de Deus, nós aprendemos a orar. Nós não temos dificuldade alguma. Porque o próprio Jesus disse, se vós estiverdes em mim, ora, nós estamos nele, não estamos? Somos convertidos, estamos dentro da palavra dele, estamos neles, inseridos nele. Aí ele disse, se vós estiverdes em mim e minha palavra estiverdes em vós. Ora, o que significa isso? Minha palavra estiver na sua boca quando você vir falar comigo. Aí o que você pedir, estando na palavra, eu te ouvirei e te responderei. Amém? Então, digamos assim, Senhor, eu tenho um filho, tenho um esposo, tenho um ente querido, Senhor, que não é cristão, não quer saber do teu evangelho, mas a tua palavra diz que os filhos são bênção. Tua palavra diz que o fruto do meu ventre será abençoado. Lá, Deuteronômio 28, aí você cita a Deus.
Você cita, aleluia, glória a Deus. Você diz, olha Senhor, a tua própria palavra diz assim, assim, assim. Não tem como ele não responder, meus queridos. Aí vamos para a nossa necessidade. Olha Senhor, está faltando pão. Mas tua palavra diz que o melhor dessa terra o Senhor deixou para nós. O melhor. O melhor da terra, Jesus Cristo deixou, foi para os filhos dele, meus queridos. E isso é maravilhoso. Então, quando nós servimos ao Senhor, nós precisamos lembrar a Ele as promessas dele em nossas vidas. E tudo aquilo que está dentro da palavra dele, Ele não mede esforço para nos alcançar. A própria Bíblia diz que a bênção chegará até nós, a bênção nos alcançará. Olha aqui, Isaías 1,19. Se quiserdes e obedeceres, comerei o bem dessa terra, o melhor dessa terra ireis comer. Então, o melhor dessa terra, a mesa farta, os pastos verdes. Sabe o que é pasto verde, meus queridos? Lá de Salmo 23. Aleluia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Sabe o que é verdes pastos? É o melhor capim para a ovelha. É o melhor. É o que está cheio daquele sereno, chega a estar verdinho. O melhor. Então o melhor Ele dá às ovelhas dele. Os verdes pastos Ele dá às ovelhas dele. O melhor dessa terra Ele dá às ovelhas dele. Agora tem um porém, Ele precisa ser o teu pastor. Ele precisa reconhecer os teus caminhos, porque um pastor, ele reconhece o caminho da ovelha. Ele necessita reconhecer que tu és dele com os teus atos, tuas atitudes. Então, para que o Senhor responda a tua oração nesse dia, esteja inserida na pessoa de Cristo e dentro da palavra de Deus, que tudo o que vós pedides, crendo, recebereis, para que a vossa alegria seja completa e o nome de Jesus Cristo seja exaltado na terra. Amém? Que Deus os abençoe. Curta, compartilhe para apoiar o canal. Deus os abençoe.